Boa noite a todos. Meu nome é Ângelo Segrilo, eu sou coordenador do GT Rússia e Ásia Geral do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, da Universidade de São Paulo. Hoje no GT nós teremos o pesquisador Vicente Ferraro Júnior, que vai apresentar um paper. Esse paper ganhou um prêmio na Association for the Study of Nationalities dos Estados Unidos, Associação para o Estudo de Nacionalidade nos Estados Unidos. Ele foi considerado o melhor doctoral paper, melhor trabalho doutoral deste ano, de 2021, pela ASN. Então, eu vou passar a palavra então ao Vicente Ferraro Júnior para apresentar esse paper. O título do paper é The Trade-off Between Democracy and Order in Divided Societies, Separatist Conflicts, Threats and Authoritarian Preferences in Post-Soviet Studies. Em português, o dilema entre democracia e ordem em sociedades divididas. Conflitos separatistas, ameaças e preferências autoritárias nos estados pós-soviéticos. Vicente, por favor, pode fazer a sua apresentação. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Segrilo pelo convite, pela introdução. E como o professor disse, o meu tema é o dilema entre democracia e ordem em sociedades divididas, conflitos separatistas, ameaças e preferências autoritárias no espaço pós-soviético. Esse é o título de uma tese que eu venho desenvolvendo há quase 4 anos, no Departamento de Ciência Política da USP, e eu abordo 3 casos de conflito na minha tese, o caso da Rússia, o caso da Ucrânia, e um caso que não houve conflito, mas houve tensões étnicas, que é o caso do Cazaquistão. Houve algumas tensões étnicas no começo da transição nos anos 90. Mas hoje, para vocês, eu só vou apresentar o caso da Rússia, e se der tempo, alguém tiver alguma dúvida, a gente aborda um pouco os outros casos que eu abordei ao longo da tese. Então, a pergunta que me motivou, a pergunta que mais me interessou para eu escolher esse tema de tese foi: a diversidade étnica e religiosa é um obstáculo à democracia? É um obstáculo à democratização? Eu reparei que diversos autores na ciência política, eles falaram que sim, que a diversidade, alguns autores clássicos, inclusive, falaram que sim, que a diversidade é um problema à democracia, à democratização, como John Stuart Mill, Easton, Robert Dahl. Eu vou só mencionar algumas frases clássicas para vocês terem uma ideia da abordagem desses autores. Por exemplo, John Stuart Mill chegou a afirmar: instituições livres são praticamente impossíveis em um país composto por diferentes nacionalidades. Entre pessoas que não comungam de uma identidade comum, especialmente se leem e falam diferentes línguas, a opinião pública unida, necessária ao bom funcionamento de um governo representativo, não pode existir. Ou seja, a ideia por trás de que a diversidade, ela dificulta o consenso necessário, o consenso tão necessário ao debate político, um consenso mínimo. Outro clássico da ciência política, Robert Dahl, chegou a afirmar: em sociedades com alto nível de pluralismo subcultural, ou seja, de diversidade, o preço da poliarquia pode ser o desmantelamento do Estado, enquanto da unidade territorial, a consolidação de um regime hegemônico. Ou seja, em outras palavras, ele está falando que em sociedades com muitas divisões étnicas, há um risco de ou o Estado se esfacelar em separatismo, ou de o Estado cair em um regime autoritário hegemônico. Mas outros autores mais recentes, que fizeram estudos estatísticos de grande N, eles chegaram à conclusão que a diversidade em si ela não é um problema, mas a sua politização profunda, e sobretudo quando há um conflito étnico. Alguns autores como Fish and Brooks, Merck and Weifen, eles chegaram a essa conclusão, de que o problema não é a diversidade, mas a politização e o conflito. O conflito que geraria um grande obstáculo a se estabilizar o debate político a ponto de haver democracia. E eu reparei que muitos trabalhos eles focaram os conflitos como uma variável dependente. Então, eles tentaram explicar por que os conflitos ocorrem, como eles ocorrem. E poucos trabalhos focaram o conflito como uma variável independente, ou seja, como um fator que impacta no sistema político, no Estado. Então, eu estou tendo essa outra abordagem, ao longo da minha tese. Eu vou falar para vocês um pouco do caso checheno, e o meu foco não eu vou falar pouco sobre as causas do conflito checheno, mas eu vou tentar mostrar como o conflito checheno impactou no Estado russo, na democracia russa, no sistema político russo.
né? Então, o meu foco, o meu objetivo central são os efeitos de conflitos no Estado central, né? Como os conflitos, no caso, o conflito da Chechênia, impactou o Estado russo. Então, a minha pergunta, né, mais específica é como conflitos étnicos e separatistas impactam preferências de regime na população e afetam estratégias de elite, né? Ou seja, como os conflitos impactam a opinião pública e afetam a maneira como as elites reagem a essa opinião pública. Então, nessa para vocês terem uma noção da literatura da ciência política em relação a esse tema, né, alguns autores como Robert Shapley e Jack Snyder, eles argumentaram que em situações de democratização, geralmente em sociedades multiétnicas, em sociedades muito divididas, levam a conflitos étnicos, né? Ou seja, o processo de democratização, a realização de eleições, elas podem desatinar esses conflitos, né? Elas podem facilitar a ocorrência desses conflitos, né? Principalmente quando há a ocorrência das primeiras eleições. Outros autores, como Lindsay Stephan, eles falaram que o problema de stateless, ou seja, stateless é o que eles chamam de... o problema de stateless é quando há um separatismo, quando há grupos étnicos que são excluídos no sistema político. Então, eles argumentam que o problema de stateless, ele gera um problema para a democracia, né? Ou seja, presta atenção nesse conceito, o problema de stateless, que eu vou voltar mais à frente nele. E Lindsay Stephan, eles mostram alguns casos de países comunistas, como a Iugoslávia, como a União Soviética, que tiveram problema de stateless, né? Ou seja, que tiveram contestação à hegemonia do Estado no território. Outros autores, como Fukuyama e Moller-Scanning, eles chegaram a argumentar que haveria uma demanda na política de que os países, eles primeiro têm que resolver o seu problema de stateless, né? Primeiro eles têm que lidar com os conflitos separatistas, com a questão da politização étnica, para depois partir para a democracia, né? Esse foi o caminho que diversos países do Ocidente passaram. Eles primeiro resolveram o seu problema de stateless e depois eles se democratizaram. O problema, o dilema das democracias mais recentes, da terceira onda de democratização, é que esses países eles tiveram que resolver a questão de stateless e se democratizaram ao mesmo tempo. E isso gerou um certo conflito, como eu vou mostrar mais à frente. E uma outra corrente da literatura aborda a questão do efeito diversionista de conflitos, né? Como conflitos podem elevar a popularidade do incumbente, né? Um caso clássico é o artigo de Mueller, de 1973, que mostrou como a ocorrência de conflitos externos, né, o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos externos acabou influenciando a popularidade dos presidentes dos Estados Unidos, né? Ou seja, quando os Estados Unidos estava engajado em algum conflito externo, a popularidade do presidente acabava tendo um boom, acabava tendo uma subida. Então, há uma literatura que estuda esse efeito diversionista do conflito. Outro autor emblemático é Gagnon, que ele mostra como as elites da Iugoslávia, elas recorreram, né, quando elas estavam no momento de crise, o comunismo estava caindo na Iugoslávia, as elites comunistas, elas recorreram ao discurso étnico para tentar tirar a atenção do conflito, para tentar tirar a questão da crise econômica que o país vinha passando, da crise política que vinha passando com a queda do comunismo. Então, as elites iugoslavas teriam recorrido ao ethnic card, ao discurso étnico, para tentar tirar o foco de outros problemas, né? É por isso é chamado de diversionista, né? Porque diverte a atenção para outros problemas. E Machen e Rosenberg, eles viram como, né, como alguns casos, como por exemplo na Turquia, o presidente estava usando os conflitos separatistas para aumentar a popularidade, né, como a questão dos curdos. E a minha pergunta, como eu mencionei, é preferências, onde entram preferências de regime e estratégias de elite, além desses casos que eu mencionei, né? Então, eu tenho 4 hipóteses na minha tese, né? A primeira é conflitos domésticos contra outgroups rebeldes, ou seja, contra as minorias étnicas, aumentam preferências autoritárias na sociedade, principalmente para membros dos in-groups, ou seja, para maiorias étnicas. Os conflitos levam à percepção de que a democracia está associada a instabilidades e à desordem. Terceiro, a relação é mediada pelo medo. Quanto maior a percepção de minorias como ameaça,
maior a preferência por um regime autoritário capaz de desmobilizar e controlar outgroups ou de oferecer soluções rápidas para o problema de stateness, ou seja, para a questão separatista. E um último argumento, que eu vou voltar mais no final da apresentação, é elites políticas se aproveitam de conflitos e momentos de medo e altas preferências autoritárias para promover e legitimar mudanças institucionais centralizadoras e antiliberais, ou seja, o conflito seria uma fonte não material de poder. Então, aqui eu resumo o mecanismo causal que eu estou defendendo, que é conflitos domésticos, separatismo. Ele leva a um aumento da percepção de outgroups, ou seja, das minorias como ameaça, e que, por sua vez, aumenta as preferências autoritárias dos in-groups, das maiorias. Só agora, né, novamente mencionando uma literatura importante para vocês entenderem esse problema, alguns autores abordaram principalmente na área de psicologia política, a relação entre ameaça e atitudes autoritárias, ou seja, há evidências de que quanto maior a percepção de ameaça, maior são as atitudes autoritárias que os indivíduos mostram. Outros autores mostraram que o que importa nessa variação de atitudes autoritárias é a percepção de ameaças sociais, ou seja, quando os indivíduos percebem ameaças ao grupo deles e não individualmente a eles, ou seja, não são ameaças pessoais, mas ameaça ao grupo étnico, ao grupo religioso deles. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o meu foco são, enquanto esses trabalhos focaram na atitude, não nas preferências de regime, eu vou focar as preferências de regime, né? Ou seja, não em atitudes autoritárias no geral, mas em preferências por regimes autoritários. Esses trabalhos, eles focaram muito, eles utilizaram muitos experimentos de laboratório, e eu vou usar um caso real, que é o caso da Rússia, para mostrar essa relação entre ameaça e preferências autoritárias. Alguns outros autores, eles chegaram a abordar um pouco a questão dos trade-offs e dilemas entre ordem e segurança, né? Só alguns autores clássicos que abordaram isso, como vocês já devem conhecer, a teoria de Thomas Hobbes, né, no livro Leviatã, ele aborda essa questão de que, né, que está por trás da própria origem do Estado, a busca de ordem e segurança na sociedade civil, né? A pirâmide de Maslow também mostra a questão de segurança e ordem como uma das prioridades sociais e individuais, né? E um outro autor interessante, outros autores interessantes como Davis and Silver, eles mostraram que há um dilema, né, que a população, principalmente a população americana após 11 de setembro, apresentou uma maior predisposição a sacrificar liberdades civis em troca de ordem e segurança, né? Ou seja, os atentados de 11 de setembro teriam levado a uma maior tendência da população americana a aceitar limitações das liberdades civis em troca de ordem. Já entrando nos casos pós-soviéticos, como é o meu estudo, alguns autores como Bremer e Ross, eles mencionaram como o separatismo foi utilizado um pouco para interromper o processo de transição em algumas repúblicas soviéticas, né? Bremer usa o caso do Cazaquistão, ele mostra como as elites do Cazaquistão estavam utilizando a questão separatista, a ameaça de separatismo, como um argumento para interromper o processo de democratização. E o meu argumento vai um pouco nessa linha deles, mas eu vou buscar mais evidências e comparar com outros casos, né? Ou seja, eu estou buscando inserir essa questão no debate mais amplo entre diversidade e democracia. Então, só voltando ao argumento, os casos que eu abordo são repúblicas soviéticas que passaram por separatismo após a dissolução da União Soviética. Só para deixar mais claro para vocês, a questão separatista na União Soviética, ela tem a ver com o etnonacionalismo e o etnofederalismo que foram instituídos no período soviético, né? O etnonacionalismo foi uma ideia, e o etnofederalismo foram concepções instituídas pelos comunistas nos anos 20, que é a ideia de que cada grupo étnico equivaleria a uma nação. Cada grupo étnico equivaleria a uma nação, e o território do Império Russo, do processo de formação da União Soviética, foi dividido em regiões étnicas, né, em regiões etnonacionais. Então, é por isso que o federalismo soviético, e mesmo o federalismo russo hoje, é considerado casos de etnofederalismo, né, ou seja, quando há divisões territoriais estabelecidas com critérios étnicos.
Então, no período final da União Soviética, né, eu não vou entrar em detalhes, porque isso dá uma palestra inteira, mas esse sistema etnofederal entrou em crise, e o Estado multinacional soviético se esfacelou, e os estados que compunham a União Soviética, alguns dos quais tinham divisões etnofederais também, como é o caso russo, passaram por uma profunda crise. Como eu vou mostrar para vocês, além das divisões étnicas na União Soviética no geral, dentro da Federação Russa havia também divisões étnicas administrativas que levaram a um processo de grande pressão no Estado russo durante a transição. Então, os países comunistas, principalmente da União Soviética e da Iugoslávia, eles passaram pelo chamado problema da transição tripla, né? Enquanto aqui no Ocidente, o Brasil passou por uma transição unidimensional, ou seja, apenas uma transição política, as repúblicas soviéticas passaram por uma transição tripla. Tiveram que fazer uma transição política para a democracia, uma transição econômica, da economia socialista para a economia capitalista, e a terceira, que é meu foco de interesse, que é uma transição identitária, uma identitária e administrativa. Ou seja, países nasceram da noite para o dia, a identidade soviética, que era algo que estava se formando ao longo de décadas, ela deixa de existir, e novas identidades nacionais começam a ganhar forma, começam a ganhar corpo, né? Então foi uma transição muito complexa. Esses diferentes tabuleiros da transição, a questão identitária, a questão econômica, a questão política, estavam interagindo um com os outros, e isso gerou percepções de trade-offs, de dilemas associados aos regimes. Então aqui eu tenho um mapa que mostra alguns dos países que passaram por essa crise de statelessness, né, por essa questão separatista. A gente vê a Geórgia, que tem duas regiões separatistas, né, como a Abkhazia e a Ossétia do Sul. A Moldávia tem a região da Transnistria, a Ucrânia, que não está marcado, tem a questão da Crimeia, e na região do extremo leste também tem a região do Donbass. O Cazaquistão teve um problema no início da transição na região norte, com uma população russa concentrada ali. Ali no Azerbaijão tem o separatismo em Nagorno-Karabakh, ou seja, diversas, e na Rússia, como eu vou mostrar mais à frente. Ou seja, diversas dessas repúblicas soviéticas tiveram que lidar com o problema de statelessness, com a questão separatista. Então, já entrando no caso da Federação Russa, foi uma transição, essa transição tripla foi muito árdua, né? O país teve que passar por fortes reformas econômicas, né, rápidas e de alto custo, e ao mesmo tempo a Rússia foi um dos países, né, de todos os países comunistas, incluindo a Europa Oriental, foi um dos países que mais enfrentaram, em que mais se presenciou um conflito entre o executivo e o legislativo, né? Então Makarenko e seus coautores, eles argumentam que se não houvesse um executivo forte na Rússia, dada a oposição que o legislativo enfrentava, que era um legislativo conservador, dominado pelo Partido Comunista, então, se não houvesse um executivo forte, um presidente forte, a transição não teria ido para frente, né? Teria ficado entravada nesse conflito entre o executivo e o legislativo. Esse conflito entre os poderes acabou gerando a crise constitucional de 1993, né, que foi a crise durante o processo de formação da nova Constituição russa. O legislativo e o executivo estavam num conflito direto, e essa crise ela terminou com o bombardeamento do parlamento. Ou seja, o parlamento foi dissolvido, novas eleições foram convocadas, e o parlamento soviético, o Soviete Supremo, foi extinto e deu origem a uma Câmara Superior, a Duma Estatal, e ao Conselho da Federação, que seria equivalente ao nosso Senado. E, além dessa crise entre os poderes, que a Rússia presenciou, também houve uma crise no sistema federativo, né? Ou seja, houve uma crise entre os poderes e uma crise também vertical, porque diversas regiões dentro da Rússia acabaram demandando maior autonomia. Algumas, como vocês conhecem o caso da Chechênia, acabaram demandando mesmo o separatismo em relação à Rússia. Só para vocês terem uma ideia, dentro da Rússia, cerca de 180 nacionalidades e mais de 20 repúblicas, né? Assim, repúblicas são as regiões. Hoje em dia a Rússia tem 85 regiões, repúblicas, que hoje é um pouco mais de 20, são as regiões em que há maior concentração,
que, no geral, a maior concentração de minorias. E o presidente acabou fazendo uma série de concessões a essas repúblicas e depois a mesma outras regiões que não tinham minorias étnicas, e essas concessões acabaram gerando o chamado federalismo assimétrico, né, quando algumas regiões têm mais direitos do que outras. Então, a Rússia dos anos 90 foi essa questão, enfrentou esse cenário bem complexo de crise entre poderes e crise federativa. E essa autonomia das regiões acabou gerando um fenômeno chamado Guerra das Leis, que é quando as regiões começaram a fazer leis que iam contra a Constituição da Federação Russa e outras leis federais. Então, foi um período que os russos consideram uma verdadeira anarquia, né? Porque não se sabia qual lei de fato vigorava, né? Leis regionais ou as leis federais. Então, aqui esse mapa mostra as diversas regiões da Rússia. As regiões verdes são as repúblicas onde há concentração onde há uma maior concentração de minorias étnicas, né? Em algumas delas as minorias equivalem a mais de 90%, né? Principalmente no Cáucaso, que é a região ali na esquerda, no oeste. Então, já avançando um pouco no caso russo, a Guerra da Chechênia eu vou falar, a primeira Guerra da Chechênia foi de 1994 a 1996, foi quando, após 1991, a Chechênia ela praticamente ficou independente, mas o governo russo não deu muita atenção, e em 1994, Boris Yeltsin, o presidente então, ele acaba iniciando uma intervenção na Chechênia. Houve 2 anos de intensos conflitos, e em 1996 a Rússia praticamente havia perdido essa guerra. Então a Rússia assinou um acordo de paz com os separatistas, e a Chechênia de fato ficou independente de 1996 a 1999. Depois, em 1999, grupos chechenos invadiram a região vizinha da Chechênia, chamada Daguestão, e o governo federal iniciou um novo conflito contra a Chechênia, iniciou uma nova guerra contra os separatistas na Chechênia, né? É interessante observar que em 1999, como eu vou mostrar, também houve uma série de atentados pela Rússia, ligados aos separatistas, né, supostamente ligados aos separatistas, porque é uma contestação desse fato, e esses atentados acabaram estimulando esse conflito, essa segunda guerra contra a Chechênia. Em 2000, os separatistas foram praticamente derrotados, mas até 2009 houve uma insurgência, ou seja, diversos atentados, diversa instabilidade na região, né, ou seja, uma série de atentados terroristas acabaram ocorrendo a partir de 1999. Esse conflito gerou impacto direto nas relações interétnicas e interreligiosas dentro da Rússia, como eu vou mostrar mais para frente, né, acabou gerando uma questão de xenofobia, de fobia a minorias, e o conflito também gerou, né, desde o primeiro conflito havia um debate, mas é um debate que cresceu principalmente com o segundo conflito, o debate sobre o risco de dissolução da Rússia, que se o separatismo na Chechênia não fosse derrotado, a Rússia correria o risco de ser esfacelada inteira, porque outras regiões étnicas, se elas vissem que a Chechênia teve sucesso no separatismo, havia essa ideia de que outras regiões de minorias também poderiam tentar demandar, reivindicar estados independentes. Então, a questão chechênia era vista como uma ameaça de dissolução da Rússia como Estado. O governo de Vladimir Putin começa no final de 1999. Alguns autores mostram como a questão chechênia impactou a popularidade de Vladimir Putin, né? Logo que ele entra, ele tem um boom de popularidade, um salto muito forte, que está relacionado e apontado como uma das causas desse aumento da popularidade seria a vitória sobre a Chechênia. Putin inicia uma série de reformas centralizadoras, visando acabar com essa questão separatista, com aquela guerra de leis que havia nos anos 90. Então, né, Ross comenta assim que Putin conseguiu salvar o Estado russo como um todo, às custas da democracia na Rússia, né? Ou seja, Putin teria sacrificado a democracia
para garantir a integridade territorial estatal. É uma questão que eu vou voltar mais à frente também. E Malachenko, ele mostra como o conflito foi instrumentalizado tanto internamente quanto externamente, né? Internamente, o conflito foi utilizado para reprimir alguns grupos de oposição, foi utilizado para limitar as liberdades de imprensa e outras questões da política interna, como eu vou mostrar, e externamente foi utilizado para se aproximar do Ocidente, na guerra contra o terrorismo, por exemplo, para se aproximar de outras repúblicas da Ásia Central, que tem minorias, que tem grupos islâmicos muito grandes. E outra questão do conflito foi, como eu vou mostrar mais para frente, a ideia de caminho próprio, democracia soberana, de que a Rússia não mais estaria seguindo a vertente ocidental de democratização, mas teria o seu próprio caminho, seria uma democracia soberana. E esse sistema fortemente centralizado, que se desenvolve logo no início do mandato do Putin, na Rússia é conhecido como sistema vertical de poder, né? Ou seja, um sistema bem centralizado, antiliberal, e na concepção de cientistas políticos, um sistema autoritário. Aqui é a região do Cáucaso Norte, onde fica a Chechênia. E aqui vocês podem ver melhor a Chechênia, ali ao lado do Daguestão, na fronteira com a Geórgia. Algumas imagens do conflito. Aqui são alguns dados do número de vítimas fatais ao longo desses conflitos e dos atentados terroristas também. Esse número é considerado subestimado, né, porque alguns autores chegam a falar que morreram até mesmo 250 mil pessoas, né? Então, há um grande debate sobre o real número de mortes nesse conflito envolvendo a questão chechena. Então, agora eu já vou entrar mais apresentando os dados mais quantitativos da minha pesquisa, né? Ou seja, aquele caminho que eu mostrei para vocês: conflito doméstico, percepção de ameaça e preferências autoritárias. Só para deixar claro para vocês, a percepção de ameaça, eu utilizei um survey de uma pesquisa que se chama New Russia Barometer, que eles fizeram uma pergunta: o quanto as minorias são uma ameaça à sociedade russa, ao Estado russo, né? Eles tinham a resposta: uma grande ameaça, alguma ameaça, pouca ameaça ou nenhuma ameaça. Eu tentei focar nas pessoas que responderam alguma ameaça ou muita ameaça, uma grande ameaça. Já nas preferências de regime, eu peguei 4 perguntas, na verdade 3 e para agregar uma quarta, né? As 3 primeiras seriam o apoio, a concordância com a ideia de fechar o parlamento, a concordância com a ideia de que o exército deve governar o país, a concordância com a ideia que uma ditadura é o melhor caminho para sair da crise atual, e uma quarta seria a questão do comunismo, né? O comunismo eu não utilizei em todas as minhas análises, porque, para mim, ele reflete não apenas a vontade de voltar ao comunismo, reflete não apenas uma preferência política por regime, mas também uma questão de preferência econômica, né? Então, por envolver uma variável econômica, eu abordei a parte nas análises. E eu utilizei alguns modelos estatísticos, como Difference in Difference, comparei a variação entre russos étnicos e minorias, né? E como teste placebo na variação de ameaças, eu vi a percepção dos Estados Unidos como ameaça. E depois, eu vou mostrar mais à frente, a minha pesquisa teve uma parte qualitativa também, que eu analisei os discursos de presidentes e as estratégias de elites. Então, aqui os primeiros dados que eu vou mostrar para vocês dizem respeito à relação entre como o conflito doméstico, o separatismo, a questão chechena, impactou a percepção de outgroups como ameaça. Aqui a gente vê as colunas em azul, são o número de mortes, número de vítimas civis, né, de mortes civis no conflito, e a linha mostra o percentual de pessoas que viam as minorias como ameaça. Então a gente vê que de 1998 para 2000 há um grande salto, né, principalmente para abril de 2000, há um grande salto na percepção de minorias como ameaça, né? Se ao longo dos anos 90 a gente vê que um pouco menos de 30% consideravam as minorias uma grande ameaça, uma grande ameaça, né?
o que é considerado alto quando a gente compara com outros países da região, né? 30% já é um valor alto, mas quando chega na Segunda Guerra da Chechênia é um salto para quase 60% da população. Então é muito significativo aqui o impacto que o conflito teve na percepção de minorias como ameaça. E a gente vê que depois do ano 2000, o número permanece alto, e só em 2007 que tem uma queda, né? Então, esse é um dado que eu peço para vocês guardarem atenção, né, terem como atenção, que eu vou voltar mais na frente a ele. Então, aqui só alguns dados estatísticos, né, que mostram como teve uma relação forte entre o número de mortes nos 12 meses que antecederam a cada survey e a percepção de ameaça. E aqui agora eu trouxe dados do instituto muito conhecido na Rússia, Instituto Levada, e eles fizeram a pergunta, né, o apoio à manutenção da Chechênia como parte da Rússia por qualquer meio, inclusive militar. A gente vê que nos anos 90 tinha uma decepção muito grande com o uso militar, um antagonismo muito grande a essa estratégia, e em 1999, depois dos atentados e da invasão chechênia ao Daguestão, a gente vê que há um salto considerável, né, de 6% para 21%, e depois em 2000 para 27%, foi um dos maiores percentuais registrados. Eles fizeram algumas perguntas, também o Instituto Levada fez algumas perguntas, né, sobre quais foram os fatos mais importantes de 1994. Né? Fizeram essa pergunta em 94, 2004, 2014, e as pessoas, no geral, as respostas mais mencionadas eram a invasão da Chechênia, né? Ou seja, a intervenção russa na Chechênia. Né? Ou seja, eu trouxe esse dado para que vocês vejam como o conflito impactou a percepção de ameaça da população. Né? Mesmo muitos anos depois do conflito, isso ficou muito forte na memória dos russos. Né? Em 2014, eles perguntaram quais foram os acontecimentos mais importantes de 1999, e mesmo assim a população lembrava os fatos mais mencionados estavam questões relacionadas ao conflito na Chechênia, né? Como o começo da Segunda Guerra da Chechênia, ataques terroristas, explosões em Moscou e outras cidades da Rússia, bombardeio da Iugoslávia, né, que tem relação com essa questão étnica, invasão dos guerrilheiros Basayev e Khattab, que são guerrilheiros da Chechênia, ao Daguestão. Né? E aquilo que eu mencionei para vocês, que eu comparo a variação com a percepção dos Estados Unidos com ameaça, né, a minha ideia em fazer essa comparação foi ver se não havia uma outra variável por trás que estava impactando o medo da população, né? Ou seja, que poderia ser o caso de que as mesmas pessoas que estão tendo medo das minorias estão tendo medo dos Estados Unidos, né? Há uma outra coisa que impacta o medo delas. E aqui a gente vê que não, que o medo dos Estados Unidos foi algo constante desde os anos 90, que foi subindo, e que inclusive no período ali de conflito na Chechênia passou até por uma queda, né? Ou seja, eu quis mostrar com esse dado que não há provavelmente não há uma variável por trás que teria levado a diferentes medos. Agora, a segunda parte do argumento, eu vejo as percepções de outgroups, ou seja, de minorias como ameaça, e a relação com o aumento de preferências autoritárias dos in-groups, das maiorias. Aqui a gente vê a linha azul, esse verde piscina, que são os grupos que mais percebem minorias como ameaça, né, como grande ameaça ou alguma ameaça. Em todo o tempo, mesmo nos anos 90, as preferências autoritárias deles eram maiores do que os grupos que percebem como pouca ou nenhuma ameaça. Mas nos anos 2000, a gente vê que há um salto ali, o intervalo entre os grupos, ele chega a aumentar consideravelmente, né? Principalmente o grupo que vê as minorias como uma grande ameaça. As preferências autoritárias desse grupo crescem significativamente, né? Ou seja, eu argumento que isso tem relação direta com o conflito checheno. Aqui tem alguns dados estatísticos também que mostram como há uma relação de que quanto maior a percepção de ameaça, maior a preferência autoritária. Aqui outros dados do Instituto Levada, né, que mostram como há uma relação entre preferências por regimes autoritários, né, no caso o regime soviético aqui, que eu menciono, que é a pergunta, quais são as características do caminho histórico russo durante o governo soviético? A segunda mais mencionada, né, que está na linha preta, é a ausência de conflitos interétnicos, a amizade entre os povos.
ou seja, imagens positivas em relação ao período soviético, tem, em parte, uma relação com a questão da paz étnica. Aqui eu destaquei só os principais, os mais mencionados, mas a lista tinha cerca de 10 ou 12 características do período soviético. E é interessante como a questão de ausência de conflitos étnicos foi a segunda mais mencionada dessa grande lista. Agora, o regime Putin, que também é considerado um regime autoritário, quando a gente vê uma lista das principais conquistas de Putin, essa lista tem cerca de 14 menções, eu trouxe aqui só as de maior destaque, a resposta, solução do conflito, do problema da Chechênia, foi a mais mencionada. A gente vê em 2021, ela está em segundo local, ela está na segunda posição, só perde para a melhora da efetividade de combate do exército, né? Em terceiro ali também aparece, em 2021, em terceiro aparece a eliminação da ameaça terrorista no país, ou seja, o regime Putin é fortemente associado com essa ideia de estabilidade na questão da Chechênia e na questão do combate ao terrorismo, né? E agora aqui, essa mesma relação que eu mostrei, eu tento olhar diretamente, né? Ou seja, sem o meu intermediário, olhar diretamente o conflito doméstico e a relação no aumento de preferências autoritárias. Que a gente vê que ao longo de toda a série que eu trouxe para vocês, o ano 2000, ou seja, o auge do conflito da Chechênia, foi o que houve o maior pico de preferências autoritárias. E o segundo maior pico a gente vê ali foi em janeiro de 2005, né, alguns meses depois dos atentados de Beslan de 2004, de setembro de 2004, aqueles atentados na Ossétia do Norte, na República da Ossétia do Norte, em que fundamentalistas invadiram uma escola e centenas de crianças acabaram mortas, né? Então, isso também, eu acredito que esse novo salto em janeiro de 2005 tem a relação com esses atentados de Beslan. Agora uma pergunta do Instituto Levada: o que é mais importante para a Rússia agora, ordem ou democracia? A gente pode ver que no ano 2000, no auge do período do conflito checheno, houve um maior percentual de menções à questão de que a ordem seria mais urgente do que a democracia, né? Ou seja, em abril de 2000, cerca de 81% da população chegou a responder que a ordem seria mais importante. Aqui eu trouxe alguns atributos só para vocês verem o que os russos consideram como ordem: aplicação rígida da lei, estabilidade política e econômica do país, interrupção do saqueamento e desmembramento do país, proteção social aos mais necessitados, né? E o que é mais interessante ainda, o que os russos veem como democracia. Em primeiro lugar, aparece liberdade de expressão, imprensa e crença. Em segundo, desenvolvimento econômico do país, ou seja, interessante como a questão econômica aparece como um atributo de democracia. Em terceiro, um elemento de stateness, né, ordem e estabilidade. Em quarto, aplicação rígida da lei. E apenas em quinto aparece uma característica que cientistas políticos consideram como uma das principais, talvez a primeira e principal característica da democracia, que seriam eleições diretas para os cargos mais altos, né? Ou seja, você poder votar e ser votado, né? Então é interessante ver como a concepção de democracia dos russos acaba envolvendo economia e questões de stateness, de ordem e estabilidade. Depois na lista a gente pode ver outras menções, como a possibilidade de cada um fazer o que quiser, conversa fiada, garantia de direitos das minorias, anarquia e desordem, subordinação da minoria à maioria e outros. E agora aqui um último gráfico desses elementos, dessa relação. Ele mostra que a linha vermelha mostra os grupos que viam minorias como ameaça e, ao mesmo tempo, tinham preferências autoritárias, né? Se nos anos 90 eles estavam abaixo dos grupos que não viam minorias como ameaça, em 2000 eles acabam pressionando as preferências gerais para cima. E aqui eu comparo as preferências autoritárias, a percepção de minorias como ameaças e preferências autoritárias de russos, seja as maiorias, e das minorias. Na linha azul, a gente vê que os dois grupos tinham
uma tendência muito semelhante nos anos 90, e a partir da Segunda Guerra da Chechênia, a distância entre eles acaba aumentando, né? Ou seja, russos demonstraram maior percepção de ver as minorias como ameaça do que as minorias, né? Agora aqui eu volto a esse gráfico, né, que eu tinha pedido para vocês prestarem bem atenção nele. Uma característica curiosa e que é um pouco lida diretamente com o meu argumento, né, que se vocês repararem, em 1996 era a primeira guerra da Chechênia, e não havia uma variação muito grande, né, de 1993 para 1996, na primeira guerra da Chechênia, não houve uma variação muito grande na percepção das minorias como uma ameaça. Essa percepção só ocorreu na Segunda Guerra da Chechênia, né? Então eu tento entender, eu fui tentar estudar, analisar o caso melhor para entender por que a primeira guerra da Chechênia não causou um aumento do medo em relação aos chechenos muito significativo, mas a segunda sim, né? Então eu volto um pouquinho na questão do histórico da questão chechena na Rússia, né? A questão chechena, ela tem mais de séculos, né, de história. A Chechênia foi incorporada ao Império Russo no século XIX. Então, autores clássicos russos como Tolstói, como Lermontov, e mesmo Pushkin, eles já mencionavam a questão chechênia, né, porque os chechenos eles resistiram muito, foram dos povos que mais resistiram à conquista russa, que mais resistiram à incorporação ao Império Russo. E então eles eram vistos de maneira um tanto romantizada, como os selvagens guerreiros que lutavam contra o Império, mas que ao mesmo tempo eram nobres, tinham seus valores tradicionais, viviam em sociedades clanísticas, né, viviam em sistemas de clãs. Então os chechenos eles tinham essa visão um tanto romantizada, né, uma ideia de uma sociedade tradicional, patriarcal, que estava sendo enfrentada pela modernização, né? O Estado russo simbolizaria a modernização e a sociedade chechena, aquela sociedade tradicional, romantizada, que estava sendo devorada pelo modernismo, né? Já no período soviético, essa ideia romantizada dos chechenos começa a se perder um pouco, principalmente com as deportações stalinistas, né? Como Stalin tinha uma desconfiança muito grande de diversos povos da região do Cáucaso Norte, então diversos grupos étnicos dessa região foram deportados para a Ásia Central, principalmente durante a Segunda Guerra, porque tinham medo de que esses grupos fossem colaborar com os nazistas durante a invasão nazista. Então esses grupos foram deportados. E nos anos 70 e depois nos anos 90, foi forte a ideia de que os chechenos eram relacionados ao crime, né? Por eles terem essa relação, esse sistema de clãs, em muitas cidades russas grandes, eles foram associados à questão do crime organizado, né? Então, acabou se criando um estereótipo deles também como desse vínculo mais ligado a grupos organizados criminais. E o Estado russo, durante Boris Yeltsin, depois Putin, Boris Yeltsin, durante a Primeira Guerra da Chechênia, ele tentou promover essa ideia dos chechenos, principalmente os separatistas, como bandidos e terroristas. Mas isso essa visão não ganhou muita adesão na sociedade, né? Apesar de Yeltsin ter esse discurso, não ganhou muita adesão, não teve muita adesão na sociedade. Esse discurso começa a ganhar força a partir da invasão ao Daguestão, em 1999, quando os separatistas invadem a região vizinha do Daguestão, e também em 1999, quando há uma série de atentados terroristas pela Rússia, né, alguns em Moscou. Então, a partir desses atentados e da invasão ao Daguestão, começa a ter uma mudança ali na visão da população russa em relação aos chechenos, e essa visão de bandidos e terroristas acaba ganhando força. E aí surge um fenômeno que até hoje é muito forte na Rússia, que é o da caucasofobia. É um fenômeno que já existia, já estava presente na sociedade, mas com esses atentados isso ganhou força acentuadamente. E o Estado russo, principalmente com o Putin, acaba usando o argumento da luta contra o fundamentalismo islâmico. Um problema ali que era uma questão
separatista russa acabou virando uma luta contra o fundamentalismo islâmico internacional, ou seja, esse discurso acabou ficando muito forte. É interessante destacar, eu mencionei os atentados terroristas de 1999, houve uma contestação grande de alguns membros da oposição de que esses atentados teriam sido organizados pelo próprio governo para gerar uma comoção política e social. Agora, um outro autor, né, que mencionou, Emil Paim, né, que mencionou essa mudança a partir de 1999, ele menciona que as desilusões do entreguerras, ou seja, do período que a Chechênia ficou independente de fato, né, que foi um período que muitas atrocidades foram ocorridas pelo comando dos separatistas, tentaram implementar um fundamentalismo islâmico ali com execuções públicas, com outras atrocidades, com outras infrações de direitos humanos. Então, a população russa acabou vendo isso e a imagem dos chechenos foi se deteriorando. Aí veio a decepção com as reformas liberais pelo que a Rússia passou nos anos 90, a vitória militar da Rússia contra os chechenos no Daguestão, ou seja, esses fatores acabaram gerando um apoio a uma guerra contra a Chechênia e a uma segunda guerra contra a Chechênia, que foi liderada por Putin, e principalmente a ideia de que derrotar a Chechênia era fundamental para garantir a sobrevivência do Estado russo. Um outro autor, Alexei Malachenko, ele menciona a questão islâmica, né, que a questão islâmica permitiu que o Estado mobilizasse, que principalmente Putin, né, que mobilizasse o argumento de ter um inimigo interno e externo. Interno porque tem os chechenos, mas externo porque estaria ligado ao terrorismo internacional. Com os atentados de 11 de setembro, esse discurso de ameaça externa internacional de ameaça externa terrorista acaba ganhando ainda mais força. E a xenofobia foi crescendo com esse discurso da questão islâmica e do terrorismo. Malachenko e Trenin também falam que o conflito checheno foi um trampolim para o Putin e para a ideia de um Estado mão dura, porque o primeiro-ministro que estava antes de Putin era muito pacifista, e foi só com Putin que a questão chechena foi se resolvendo. Né? Então teve essa ideia de que é necessária uma mão dura, mais agressiva, do que uma visão mais pacifista para lidar com o conflito. Então aqui eu mostro o número de atentados que teve na Rússia, né? A gente vê que a partir dos anos 2000 cresce o número de atentados. Eu também mostro o número de conflitos étnicos. E isso gerou, né, nesse outro gráfico eu mostro o percentual da população russa que tem muito ou algum medo de atentados. A gente vê que até hoje é muito alto, é maior que... Né, em 2017, é o último dado que eu tenho, é maior do que 60%. Né, a gente vê que houve um decréscimo ao longo do tempo, mas ainda assim continua alto. Então, agora eu vou mencionar a segunda hipótese do meu argumento, que já é da parte qualitativa da minha pesquisa, que é a ideia de que elites políticas aproveitam conflitos e momentos de medo e altas preferências autoritárias, isso que eu mostrei para vocês até agora, para promover e legitimar mudanças institucionais centralizadoras e antiliberais. Ou seja, para legitimar o que seria um regime autoritário. Né? Aqui eu mostro como não é só a percepção dos outgrupos como ameaça que está impactando ali as preferências, mas há um discurso das elites que estaria impactando essas preferências também. Eu chamo esse discurso de discurso do trade-off entre democracia e ordem, né? Ou seja, discurso do dilema entre democracia e ordem. Eu vou mostrar para vocês as bases desse discurso mais para frente. Então, as bases desse discurso do trade-off, né, tem alguns autores que mencionam como conflitos foram usados como recurso não material de poder e coesão de elites, né, ou seja, como elites que chegaram ao poder por um conflito, como, né, por exemplo, na China comunista, as elites chegaram ao poder com a Revolução Comunista e essa revolução, esse conflito, acabou sendo uma fonte de legitimidade para essas elites, ou seja, os que participaram diretamente do conflito da Revolução acabaram mantendo a coesão do sistema, né? Outros autores, como Dan Slater, eles mencionam que a percepção de ameaça, ela favorece pactos de proteção e coesão de elites,
ou seja, quando as elites elas veem que tem uma ameaça, um risco de revolução, um risco de revolta na sociedade, elas acabam formando pactos de proteção e acabam ficando mais coesas em torno de um líder autoritário. E esse recurso ideológico que o conflito propicia, ele seria melhor do que a patronagem, do que o líder utilizar recursos financeiros, por exemplo, para comprar apoio, né? Então ele daria muito mais força ao regime autoritário, porque o regime ele deixa de depender simplesmente da distribuição de recursos do líder autoritário para as outras lideranças que os apoiam, mas ele acaba tendo também um recurso além da patronagem, um recurso ideológico que reforça o regime autoritário. Como eu já mencionei para vocês, o discurso utilizado na instrumentalização da luta contra o separatismo no Cazaquistão e no fundamentalismo islâmico, né, a questão do combate ao fundamentalismo islâmico utilizado para reprimir algumas liberdades na Rússia, que é o que eu vou mostrar agora. E essa questão também está relacionada aos direitos da democracia defensiva e da democracia militante, né? O que é a democracia defensiva, essa ideia de democracia defensiva? É a ideia de que para haver democracias são necessárias algumas restrições à própria democracia, à própria liberdade. Ou seja, algumas restrições são necessárias para garantir a sobrevivência da democracia em si e do próprio Estado. Então, essa ideia de democracia defensiva é algo que, por exemplo, está muito atual hoje no Brasil, a questão de censurar as fake news, de censurar alguns tipos de notícias enviesadas, né? Ou seja, até que ponto isso é necessário ou não à defesa da própria democracia. Algumas restrições de liberdade de imprensa, de liberdade de informação e de outras liberdades, né, para garantir o funcionamento da própria democracia. E a minha pergunta é como isso favoreceu a legitimação de mudanças institucionais e de regimes, né? Então, esse discurso do trade-off na Rússia, né, esse discurso do dilema entre ordem e democracia, teria 10 componentes. O primeiro componente que eu menciono seriam os desafios da transição múltipla nos anos 90, ou seja, as elites russas começaram a passar a ideia de como a gente teve uma transição múltipla, isso dificultou a democratização, a gente teve que sacrificar algumas coisas da democratização para garantir que houvesse a transição. Segunda questão é o dilema entre centralização autoritária e descentralização democrática, ou seja, que para a Rússia haveria 2 caminhos, ou ter um Estado centralizado autoritário, ou ter uma descentralização democrática, que geraria alguns problemas, como eu vou mostrar mais para frente. Ameaça a integridade territorial do país, a ideia de que a democracia ameaça a existência da Rússia e do território russo, ameaça do terrorismo internacional islâmico, que seria favorecido pela democracia, intersecção entre ameaças internas e externas, ou seja, a ideia de que o terrorismo internacional islâmico estaria associado ao separatismo dentro da Rússia, a ideia de democracia e caminho próprio, de democracia soberana, é aquilo que eu já comentei um pouco com vocês, de que a Rússia teria o seu próprio caminho para a democracia, frente à democracia ocidental. Um outro elemento desse discurso do trade-off seria de que a Rússia precisa de um Estado forte. O outro elemento, de que há limitações da democracia liberal e de instituições democráticas, de que a Rússia ela precisaria de um outro regime, dadas essas limitações da democracia liberal. A ideia de que há uma necessidade de união frente aos facciosismos e extremismos que a democracia e a competição política acabam propiciando, ou seja, a gente tem que tomar um cuidado com a competição política, que ela pode levar a divisões muito fortes na sociedade. E o que eu acho mais importante desse discurso do trade-off, que tem relação com aquela ideia que eu mencionei de diversidade étnica e democratização, é a ideia do status excepcional multinacional da Federação Russa. Ou seja, que dado que a Rússia é um Estado etnicamente diverso, ela não poderia ter democracia, ou até poderia ter, mas seria um processo muito complexo, que exigiria um caminho longo, um caminho próprio, para ter a sua democracia soberana. Então, eu faço uma análise quantitativa dos discursos do presidente da Federação Russa ao Congresso, de 1994 a 2020. Eu utilizei o aplicativo NVivo para codificar os discursos, eu codifiquei por parágrafos, e depois eu faço uma análise qualitativa do conteúdo dos discursos,
e uma análise qualitativa de discussões parlamentares referentes a mudanças institucionais, né? Basicamente, eu vejo algumas leis que foram mais polêmicas, como a nomeação de governadores em 2004, ou seja, em 2004 foi aprovada uma lei em que os governadores deixaram de ser eleitos e passaram a ser nomeados pelo presidente, depois as emendas constitucionais de 2020, que vocês devem ter acompanhado, a lei de combate ao extremismo de 2002, eu vejo as emendas a essa lei, que até hoje emendas são feitas, né, de combate ao extremismo e de combate ao terrorismo de 2006. Então essas leis, né, de diversas mudanças autoritárias que foram feitas na Rússia se basearam um pouco em emendas a essas leis, né? Combate ao extremismo e combate ao terrorismo. Aqui eu vejo o quanto o presidente na Rússia mencionou os conflitos internos e a integridade territorial, né, o quanto esse discurso de ameaças, de conflitos foi mobilizado. A gente vê que no período Yeltsin, na Primeira Guerra da Chechênia, houve uma grande mobilização, mas depois caiu rapidamente, e o período em que mais foi mobilizado, em que mais houve uma constância, foi o primeiro governo de Vladimir Putin. E depois, no segundo, no governo de Medvedev, que foi considerado mais liberal, mais ameno, houve uma grande queda, e no segundo governo de Vladimir Putin já há um novo salto nas menções a esses conflitos internos e a questão da integridade territorial. Aqui a gente pode ver os componentes dessa questão, né, o conflito no Cáucaso, a questão da integridade territorial, que a gente vê como o primeiro governo do Putin foi um dos que mais mobilizou essas questões. E no segundo governo do Putin há um grande salto de novo, puxado pela questão do terrorismo. O discurso do terrorismo nesse segundo governo do Putin foi mencionado mesmo como uma legitimação da intervenção na Síria, né? Então, essa questão do terrorismo, fundamentalismo islâmico, volta à tona com o combate ao Estado Islâmico. Aqui a relação entre ameaças internas e externas, né? A gente vê que até o primeiro governo de Vladimir Putin havia uma menção grande de ameaças internas, né, que é o que está em vermelho, e é interessante que quando as ameaças internas caem, a menção a ameaças externas dispara, ou seja, o conflito com os Estados Unidos, o conflito com o Ocidente, né? Então, esse gráfico mostra um pouco como parece que a todo momento as elites russas estão tentando mobilizar medos na população, mobilizar ameaças para manter essas preferências, essa percepção de que é necessária ordem e estabilidade na sociedade. Agora aqui menções à democracia e democratização, a gente vê que no primeiro governo Putin houve um salto, e depois Medvedev, que foi liberal, também houve esse salto, e no segundo momento de Putin praticamente desaparecem as menções à democracia e democratização. Esse grande salto no primeiro governo Putin está relacionado à ideia que ele tentou construir de que a Rússia estava perseguindo uma democracia soberana, o seu próprio caminho à democracia. E aqui a questão étnico-nacional, a gente vê como ela esteve todo momento, houve uma variação grande, mas no geral ela esteve presente, a menção à questão étnica, a questão da diversidade na Rússia. E agora o último gráfico aqui, a variação de ordem e atributos de statelessness, né? Ou seja, de proteção territorial, de integridade, de ter um Estado forte, né? A gente vê que no primeiro governo de Putin foi o período que mais mencionou. Esse primeiro governo de Putin foi o que mais houve reformas que levaram à construção daquele sistema antiliberal que eu falei para vocês, o sistema vertical de poder, que é como na Rússia eles chamam de sistema centralizado, verticalizado, né, com características autoritárias. Então aqui eu vou mostrar agora alguns dados qualitativos do discurso, né, algumas menções que Boris Yeltsin fez. Eu vou começar com Boris Yeltsin nos anos 90. Então, Boris Yeltsin, ele menciona primeiro essa polarização entre um unitarismo autoritário e um federalismo democrático, né? Ele menciona: devido à vastidão do território e à enorme variedade de condições de vida históricas, étnicas, econômicas e naturais, a Rússia tem duas maneiras de se preservar como Estado unido. Uma delas é o unitarismo, um governo rigidamente centralizado. Foi nesta base que a Rússia existiu até recentemente. Este método se baseia principalmente no princípio do comando. A eficácia do governo aqui depende do poder de meios ilegais e coercitivos, ou seja, depende de um Estado autoritário.
Nossa sociedade adotou uma forma diferente de preservar a unidade do Estado, o federalismo, a descentralização do governo. Essa forma, é claro, baseia-se na lei, incluindo a regulamentação estrita das competências das autoridades federais e regionais. Esta é uma forma não apenas de preservar a integridade da Rússia, mas também de proteger efetivamente a sociedade e os cidadãos. Ou seja, há uma ideia de que ou há um unitarismo autoritário na Rússia, uma centralização forte e autoritária, ou há uma descentralização democrática. Aqui nos anos 90, a Rússia escolheu o federalismo democrático, a descentralização democrática. Mas eu vou mostrar mais para frente como o Putin ele já vem com o discurso de que esse caminho não dá certo, a gente tem que voltar para o centralismo, para a centralização unitária, autoritária. Ele defendeu isso com outras palavras, obviamente. Outra menção de Yeltsin, os dilemas da transição, a relação do pessimismo com a democracia. Houve otimistas no período de transição. Olha, o totalitarismo foi derrotado. Agora daremos liberdade econômica a todos. E tudo ficará bem. Mas poucos pensaram dessa maneira. Muito mais frequentemente as pessoas discutiam todos os tipos de catástrofes. Aguardavam ansiosamente o colapso da Rússia, a dissolução territorial, os conflitos interétnicos e a fome prevista em cidades congeladas. Todas essas ameaças eram reais. Ou seja, Yeltsin mostra isso, como as pessoas estavam insatisfeitas com a democracia já em 1996. Agora, a relação entre ordem frente a ameaças e separatismos. A crise chechena, isso em 1997. A crise chechena revelou os nossos problemas comuns, a fragilidade das novas instituições do Estado, a desunião das autoridades e da sociedade perante ameaças reais. Uma lição está clara agora. A Rússia precisa de ordem. No entanto, é preciso responder a duas difíceis questões. Qual ordem e como estabelecê-la? Ou seja, aqui a gente já vê uma migração do discurso de Yeltsin para a ideia de Estado forte. Agora eu vou mencionar já o discurso que Putin foi construindo, que, com base em algumas coisas que Yeltsin já mencionava. Então, agora eu volto àquela ideia do dilema da democracia defensiva, a ideia de que algumas restrições são necessárias para a sobrevivência do Estado e da democracia. Então, Putin menciona, em 2000, a disputa sobre a relação entre poder e liberdade é tão antiga quanto o próprio mundo. Até hoje, ele engendra especulações sobre ditadura e autoritarismo. Mas a nossa posição é muito clara. Só um Estado forte, eficaz, se alguém não gosta da palavra forte, digamos que um Estado eficaz e democrático, é capaz de proteger as liberdades civis, políticas e econômicas. É capaz de criar condições para a vida próspera das pessoas e para a prosperidade da nossa pátria. Ainda é tão difícil encontrar uma saída para o falso conflito entre os valores da liberdade pessoal e os interesses do Estado. Agora aqui, quando Putin menciona a ameaça de dissolução em 2003. Toda a nossa experiência histórica testemunha que um país como a Rússia só pode viver e se desenvolver dentro das fronteiras existentes se for uma potência forte. Em todos os períodos de enfraquecimento do país, político ou econômico, a Rússia sempre, inevitavelmente, enfrentou a ameaça da dissolução. Ou seja, se a Rússia não tiver um Estado forte, centralizado, ela correrá o risco de sucumbir, como aconteceu com a União Soviética. Outro elemento do dilema da democracia defensiva, em 2005. O preço do desenvolvimento de procedimentos democráticos não pode ser nem a lei e a ordem, nem a estabilidade tão difícil de ser alcançada, nem a realização estável do curso econômico adotado. Ou seja, a gente não pode sacrificar a ordem e a lei para ter democracia. Tem que deixar claro isso, que limites vão ser impostos. Em 2007, hoje slogans democratizantes estão sendo adotados, mas o objetivo é o mesmo, e isso é uma acusação que ele está fazendo aos países do Ocidente, O objetivo deles é o mesmo, obter vantagens unilaterais e benefícios pessoais, garantir seus próprios interesses. Alguns não evitam nem mesmo as estratégias mais sujas, tentando acender conflitos interétnicos e sectários em nosso país democrático multinacional. A este respeito, apelo e peço-lhes que acelerem a adoção de emendas à legislação que endureçam a responsabilidade por ações extremistas. Ou seja, ele menciona aqui a questão de que no estrangeiro estão usando slogans contra a Rússia, estão incentivando instabilidade interétnica, e que a Rússia é um país multinacional e interétnico, e que essa questão interétnica pode causar instabilidade. Então, é necessário um endurecimento da legislação que combate o extremismo. E isso, de fato, foi feito. Eu não vou abordar aqui nessa apresentação, mas, de fato, depois desse discurso dele, a legislação
de combate ao extremismo foi endurecida e focou não apenas os separatistas, mas outros elementos da oposição, né? Ou seja, o discurso de combate ao extremismo atacou não apenas os separatistas, mas elementos indesejáveis da oposição ao Estado russo, ao governo de Vladimir Putin e de Dmitry Medvedev. Agora que eu abordo brevemente o discurso de Dmitry Medvedev, que ficou um curto período após o primeiro governo de Vladimir Putin, ele menciona o dilema da diversidade. Né? Muitas questões difíceis terão que ser tratadas de uma vez. Resistir à crise global e às dificuldades da competição, modernizar o exército e governar um país gigantesco, o país mais complexo em sua composição étnica e cultural, e nessas condições fortalecer as instituições democráticas e manter a estabilidade. Mas tal federação multipartite, multinacional e multiconfessional como a Rússia não existe no mundo. Portanto, o que estamos fazendo hoje, fazemos realmente pela primeira vez. Ou seja, ele tenta mostrar o argumento de que a Rússia é um dos países mais etnicamente diversos do mundo e que, dada essa complexidade, qualquer reforma política, qualquer questão que envolve a estrutura do sistema político é muito complexa e deve ser decidida com muita cautela. Agora aqui no período Putin inglês, né, eu já estou acabando essa parte de discurso, só para mostrar para vocês o dilema da democracia defensiva e da diversidade. Né? Putin menciona em 2012, a competição política é um benefício incondicional para o país. Ao mesmo tempo, precisamos formar uma espécie de conjunto de regras para uma competição política consciente. O que eu gostaria de chamar sua atenção a esse respeito? Primeiro, a unidade, integridade e soberania da Rússia são incondicionais. Quaisquer manifestações de separatismo e nacionalismo devem ser absolutamente excluídas da agenda política. Segundo, a interferência externa direta ou indireta em nossos processos políticos internos é inaceitável. Quarto, um diálogo civilizado só é possível com aquelas forças políticas que, de forma civilizada, propõem, fundamentam e formulam suas demandas, defendendo-as no marco da lei. Mudanças, modernização do sistema político são naturais e até necessárias, mas pagar, como já disse, a sede de mudança com a destruição do próprio Estado é inaceitável. Toda a história do nosso país, toda a história da Rússia simplesmente grita sobre isso. Seja a ideia de que tem que ter um cuidado muito grande para que a competição política não desague em instabilidade. A instabilidade, principalmente envolvendo a questão étnica, deve ser o cerne do funcionamento do sistema político russo. E aqui uma última questão que eu menciono de 2018, o dilema da diversidade. Nós garantimos sustentabilidade e estabilidade praticamente em todas as áreas da vida. E isso é extremamente importante para o nosso imenso país multinacional, com uma estrutura federal complexa, com uma diversidade de culturas, com uma memória de rupturas históricas e das mais difíceis provações que se abateram sobre a Rússia. Então, com esses trechos, eu mostrei para vocês como a relação entre diversidade e democratização foi mobilizada, né, aquilo que eu mencionei no primeiro slide, como isso foi mobilizado pelas elites russas, né, principalmente nos discursos de Vladimir Putin. Agora, uma questão que é curiosa, as elites, elas usam e utilizam isso no discurso, ou elas realmente acreditam nisso? Né? Há uma crença, ou elas estão usando isso apenas para impactar a opinião pública e conduzir a opinião pública, né? Então, eu observei alguns surveys referentes às percepções da elite russa, das elites russas. Uma das perguntas feitas nesse survey é qual é a percepção de conflito étnico como ameaça, né? E a gente vê aqui, né, em roxo, em azul, a gente vê como uma parte considerável das elites, mais de 50%, viram como uma grande ou uma ameaça significativa, né, na categoria 5 e 4, né, uma ameaça alta, né. A gente vê que isso se manteve em todo o período, e né, nos anos 90, em 2004 houve uma queda, mas a gente vê que permaneceu alta, ou seja, as elites acreditavam, sim, que o conflito étnico era uma ameaça à sociedade russa, ao Estado russo. Agora, aqui eu comparo o medo de conflitos étnicos com outros medos da sociedade russa, né, como o poder dos Estados Unidos, o crime, a inflação, a desigualdade econômica.
Então, a gente vê em vermelho, na primeira coluna, que em todos os anos, o conflito étnico, né, em 1993, por exemplo, o conflito étnico estava disparado como o maior medo apresentado pelas elites. Estava muito maior do que a percepção dos Estados Unidos como ameaça. E a gente vê que em 1995 ele permaneceu ali, o medo do crime também subiu, mas o de conflito étnico ficou alto o tempo todo. Só em 2004 teve uma queda, mas permaneceu ali com uma média alta. Agora, a concordância das elites com a ideia de que o exército deve ser usado para garantir a integridade territorial. Aqui a gente vê que chega a quase 100%, né? Ou seja, quase 100% dos entrevistados das elites russas concordaram com essa ideia de que o exército deve ser usado para garantir a integridade do território russo. E a pergunta se é melhor ter efetividade do que democracia, né? A efetividade seria um princípio acima da democracia. A gente vê que os que responderam que concordam completamente ou completam ou concordam no geral estiveram entre as menções predominantes, né? Agora aqui eu vou mostrar mais 3 slides, só estou caminhando para o final da minha apresentação, né? É como esse discurso do trade-off esse discurso do dilema entre democracia e ordem foi mobilizado dentro do parlamento russo na hora que algumas leis foram julgadas, né? Algumas leis foram debatidas e aprovadas, né? Então eu mostro para vocês primeiro o debate da lei de 2004, que cancelou as eleições para governador e determinou que os governadores deveriam ser nomeados pelo presidente, ou seja, uma lei muito polêmica, né? Imaginam hoje a Rússia tem 85 regiões, naquela época, se não me engano, eram 89 regiões, então imagina, 89 regiões deixaram de ter eleições para governador e os seus líderes passaram a ser eleitos e passaram a ser nomeados diretamente pelo presidente. Então essa lei foi muito polêmica, né? Gerou muito debate, e ela veio no contexto alguns meses após os atentados de Beslan, aquela escola de Beslan que eu mencionei anteriormente. Então, Andrei Klimov, do Partido Rússia Unida, do partido do Putin, quando ele defendeu a adoção dessa lei, ele mencionou: como é conhecido no Estado russo, o sistema vertical de poder, em específico, um sistema vertical rígido, existe desde o século XIV. Ele reforça, desde o século XIV. O que aconteceu depois? Então, no final da década de 80, decidiu-se romper com esse sistema vertical. O que aconteceu 2 anos depois? A União Soviética, uma grande potência, dissolveu-se. Veja, por favor, o resultado da ausência daquele mesmo sistema vertical, ou seja, aquele sistema centralizado, autoritário, que para alguns parece ser rígido. Além disso, esse sistema vertical existiu tanto sob um sistema sociopolítico, quanto sob outro sistema sociopolítico. Tanto sob o mercado no período czarista, quanto sob uma economia planificada no período soviético. Ou seja, a ideia de que a Rússia precisa desse sistema vertical de poder centralizado, senão ela se esfacelaria, como aconteceu com a União Soviética e como ela enfrentou a crise separatista nos anos 90. E os 2 últimos trechos que eu vou mostrar para vocês é de um líder chamado Vladimir Zhirinovsky, que ele se auto-intitula membro da oposição, mas ele apoia, o partido dele, é o DPR, chegou a apoiar diversas iniciativas, diversas mudanças institucionais propostas por Putin. Então, o Vladimir Zhirinovsky, ele é uma espécie de Bolsonaro da Rússia. Ele tem discursos bem agressivos, discursos bem polêmicos, bem nacionalistas, então ele pode ser comparado ao que seria um Bolsonaro da Rússia. Ele menciona: pegue o exemplo da China, um estado totalitário, e uma economia frenética, segurança frenética, sem ataques terroristas. Bem, este é o seu povo, o sistema vertical de poder mais rígido. Ninguém ouça dizer uma palavra. O Dalai Lama não pode entrar em seu próprio país. Não o deixam entrar, por assim dizer. Isso em nosso país não é democracia, mas anarquia, e mais ainda em condições de terror. Todos vocês deveriam ter vergonha hoje, quando as pessoas estão em seus túmulos, em Moscou, no Cáucaso e em todo o país. No Cáucaso do Norte mal se respira uma vida pacífica. Há tiroteios todos os dias. A qualquer momento a grande guerra do Cáucaso poderá começar outra vez. E aí ele faz um ataque aos comunistas, porque os comunistas estavam se opondo a essa lei
que é instituir a nomeação de governadores, né? Então ele ataca os comunistas. Eu declaro todos os esquerdistas e todos os democratas pró-Ocidente cúmplices de terroristas em escala global e inimigos do Estado russo. Votem nesta lei e, na perspectiva, apresentem uma emenda sobre nomeação direta de governadores e todo o sistema vertical de poder. Só assim retiraremos o país desta situação. E tudo ficará bem. E vocês, esquerdistas, é hora de ir ao cemitério. E uma última fala de Vladimir Zhirinovsky, aqui num debate a uma emenda à lei de 2008, uma emenda à legislação de combate ao extremismo. Ele menciona: é melhor um pouco de excesso no combate a extremistas do que um excesso de liberdade. Assim que muitas liberdades foram concedidas na Rússia, o próprio Estado se destruiu. Aqui temos que escolher um pouco menos de liberdade, mas a Rússia existe, ou muitas liberdades e não há mais o país. Ou seja, se a gente tiver liberdade e democracia, a Rússia deixa de existir. Né? Um exemplo claro do discurso do trade-off sendo mobilizado no debate de uma lei no parlamento. Agora, minhas conclusões preliminares da minha tese, né? A ideia de que conflitos domésticos afetam processos de democratização, com a elevação de preferências autoritárias e a relativização de princípios democráticos em benefício da garantia da ordem e da segurança. A relação entre conflitos e preferências, principalmente autoritárias, é condicionada pela percepção de minorias, os outgroups, como ameaça. As preferências de regime, portanto, não podem ser dissociadas do contexto, são formadas de acordo com a percepção dos indivíduos acerca dos supostos trade-offs, dos dilemas envolvidos nas escolhas institucionais e da abordagem concebida pelas elites. As elites mobilizam os trade-offs e dilemas para legitimar instituições e regimes. E aí fica uma pergunta: quais são os limites da democracia defensiva, né? Até que ponto adotar restrições à democracia como pretexto de garantir a sobrevivência do Estado ou da própria democracia não acaba levando à construção de um regime autoritário, né? Eu acho que esse debate é muito atual, porque muitas democracias hoje estão discutindo, como eu mencionei, o exemplo da questão de que é necessário censura a fake news, é necessário censura a alguns tipos de posicionamento político, né? Ou seja, até que ponto a própria democracia e o Estado precisam de restrições para se protegerem. Então, outras etapas, né, que eu estou abordando na minha tese agora, o caso da Ucrânia, o caso do Cazaquistão, os estudos de com alguns outros casos, né? Aqui algumas referências que eu usei para vocês. Peço desculpas por ter me prolongado, né? Obrigado pela atenção que vocês deram a essa apresentação. E só para mencionar, essa pesquisa foi financiada com recursos do CNPq e do governo do Canadá. Muito obrigado pela atenção.